Então, o jubileu na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a alma da Sagrada Teologia, é a revelação de Deus consignada por escrito. Então, o jubileu não é somente uma devoção qualquer, e ela tem, essa verdade tem lastro na Sagrada Escritura. Então, em Levítico 25:10 está escrito: santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a possessão e cada um a sua família. Então, nesse pequeno versículo já há os itens que fazem parte da teologia bíblica do jubileu. Então, o 5 na Bíblia é o número da liberdade. Então, lá em Gênesis 1, quando se solta os animais, esse soltar os animais, seja no mar, seja no ar, seja na terra, é o símbolo maior da liberdade, né? Então, a terra existe para percorrermos e vivermos na liberdade. Então, o número 5 é caracterizado então por essa liberdade. E os múltiplos dele, como 50, que é o caso do jubileu, é marcado aí por essa liberdade, esse fluxo livre, né? Então, esse ano seria de jubileu, que deriva de Yabal, que é trazer, produzir, e depois vai dar aquilo que vai ser o shofar, que é um instrumento para proclamar que o acampamento deveria sair, proclamar que haveria inimigos vindo, e também os sacerdotes proclamavam aquilo que seria o Yom Kippur hoje e também o sacrifício. Então, esse ano de jubileu seria esse ano caracterizado pelo quê? A expiação, um ano reservado ao Senhor, por isso a nomenclatura de ano santo, porque é um ano reservado ao Senhor, um ano que cada um retornaria à sua família, à sua possessão, não haveria nem como semear nem colher, porque qual que é a razão de tudo isso? Tudo na cabeça do homem bíblico pertence ao Senhor. Então, o ano jubilar seria esse ano de voltar tudo aquilo como o Senhor determinou. Esse seria o pensar. O produto da terra era visto como dado livremente por Deus, conforme está em Levítico 25:12 a 13. E então nós deveríamos viver a partir da santa providência de Deus. Numa outra nomenclatura, da santa liberalidade de Deus. Porque o homem, na medida em que ele é um ser necessitado, ele fica preso a certas realidades. Então, a experiência de que nós somos cuidados por Deus. E é Deus quem nos dá a liberdade. É Ele que proporciona essa liberdade verdadeira. Então, é Ele que vai ter que nos sustentar. Esse era o pensar do homem bíblico. Mas também cada um teria que, não só depender de Deus, mas cooperar com Deus nesse processo. Por isso deveria toda opressão ser terminada, por exemplo, não deveria ter escravos, e no temor de Deus viver essa liberdade perfeita no Senhor, né? Então, esse ano do jubileu, ele tem essas características. O homem, o ser humano, é livre, aquele que se mantém graças a Deus. Por isso é que, por influência de José, que o faraó guarda a 5ª parte. No retorno dos irmãos junto a Jacó, após a reconciliação, 5 roupas de festa. E aí o 5 sempre vai marcar isso. Além desse jubileu, qual outro 5 que é muito importante na nossa vida? É o Pentecostes, né? Então, esses 50 dias após a ressurreição do Senhor, era a festa da liberdade
quando lá no Monte Sinai, Moisés recebeu a lei. A gente vê a lei como um peso, como um fardo, mas a lei é conhecer a vontade de Deus e é essa vontade que nos faz livres. Agora, na sala de cima, esse Espírito Santo é dado e ele torna o ser humano livre. Por isso ali, ao contrário de Babel, todos os povos podem ouvir a palavra da verdade. Todos os povos agora podem se sentir verdadeiramente livres. Por isso, ao ouvir Pedro que sai da sala de cima, esse povo pergunta o que devemos fazer, e qual a resposta de Pedro? Ser batizado. Porque ali se torna o dia da libertação do pecado. Então vamos retomar tudo isso. Então, jubileu na Sagrada Escritura tem essas características que nós vimos lá em Levítico 25. Primeiro, santificareis, é um ano de santidade, um ano de união com Deus. 50º, 50, é um ano marcado pela liberdade, é um ano marcado por dependência de Deus, nessa liberalidade de Deus, mas nós também, como filhos do Deus livre, também deveríamos pensar na liberdade das outras pessoas. E por isso a liberdade da terra, por isso a liberdade das pessoas. Um ano jubilar, um ano de alegria. Esse jubilar se tornou sinônimo de alegria, porque não existe alegria na escravidão. E todo o livro do Êxodo vai mostrar que a alegria só pode existir em clima de liberdade. Aí sim nós poderemos verdadeiramente celebrar o Ano Santo. Por isso, meus irmãos e irmãs, tenhamos à frente essa liberdade. E como esse ano é o ano da esperança, só pode ter esperança a pessoa que vive e procura viver na liberdade. Só pode ter esperança a pessoa que quebra as cadeias do próximo e deixa Deus permitir quebrar as próprias cadeias. Então só pode ter esperança na base dessa liberdade que o Senhor nos dá. Jesus, no Evangelho de João, vai dizer, em João 8,32, a verdade vos libertará. E somente o Filho do Homem pode nos fazer verdadeiramente livres. Então peçamos que, nessa perspectiva do homem bíblico, nós vivamos a liberdade, nós possamos ter essa esperança na liberdade e deixar que o Senhor nos liberte.